Neste ano, nós, brasileiros, eleitores, temos que cumprir o nosso dever, a nossa obrigação. Isso para com a justiça eleitoral. É lamentável, porque um sentimento comum em grande parte da sociedade brasileira é não acreditar mais, como antigamente, nos processos eleitorais, nas urnas eletrônicas. É duvidoso se efetivamente a nossa intenção de votar em um determinado candidato vai, de fato, contabilizar tal voto ou sufrágio eleitoral para o candidato no qual nós temos o desejo ou a intenção de votar nele. Hoje, as grandes mídias, os grandes jornais, televisão aberta, televisão por assinatura, jornais, revistas, é uma notícia bombástica envolvendo grandes nomes da política brasileira, ao qual nós chamamos de politicagem, e também pessoas da própria justiça, que o povo brasileiro tanto confiava, mas que, lamentavelmente, hoje a própria estátua da justiça brasileira, ou que representa a justiça brasileira, está arranhada, está desacreditada. Infelizmente, é com tristeza que eu, como um cidadão brasileiro, eleitor, agricultor aqui do sertão da Paraíba, tenha que ver o que nós acompanhamos, assistimos nos meios de comunicação, em que pessoas da alta cúpula do judiciário, da política brasileira, Congresso Nacional, a Justiça, e até envolvendo figurões vários do Supremo Tribunal Federal. Decepcionante nós termos que assistir pelos meios de comunicação notícias negativas sobre a classe política, sobre parte da nata da justiça brasileira. Pois é, esse caso do Banco Master, envolvendo Vorcaro, um nome até difícil de pronunciar, e quem estavam degustando, deste bom apetite no desvio de recursos, em lavagem de dinheiro, coisas que dá nojo em falar, mas como cidadão brasileiro nós temos que colocar para fora os nossos sentimentos de patriotismo, de conservadores, de pessoas que querem o melhor para o nosso país. Eu acredito que muitos, quase 100% dos microempresários aqui do nosso país, eu acredito que os produtores rurais, agricultura familiar, passando e chegando aos grandes produtores rurais,
que produzem em larga escala para o abastecimento do mercado interno e até exportar para outros países. Essas pessoas não querem o mal do Brasil. Os industriários, os latifundiários aqui que pagam muito imposto, eu estou falando dos grandes proprietários de terra que investem muito dinheiro para produzir nas suas terras de maneira legal, pagando todos os impostos como manda a lei. Sem falar em profissionais liberais, funcionários públicos de um modo geral, os trabalhadores da iniciativa privada que tem que trabalhar muitos dias, meses para pagar os impostos, os encargos a um governo que só dá decepção à nossa sociedade querida do Brasil. É muito triste nós vermos as pessoas de cabeça baixa envergonhadas quando se começa a falar sobre a situação política, a situação que se vê nos meios de comunicação sobre a nata, a elite da justiça brasileira envolvidos e a grande imprensa falando abertamente que essas pessoas estão envolvidas até o pescoço em enriquecimento ilícito, em situações de corrupção passiva e ativa, de algum modo tirando proveito do dinheiro público para o enriquecimento próprio de seus familiares e através de laranjas os amigos e conhecidos. A gente pede que Deus interfira na política brasileira, na administração pública do nosso querido Brasil, para que essa situação de vergonha a qual todos nós estamos atravessando agora não permaneça, mas haja urgentemente uma interrupção em que a própria justiça, que ainda existem homens honestos, existem juízes, promotores, advogados nesse país, que são pessoas que estão diante dos órgãos públicos porque tem sido provado que são pessoas que não têm mancha no seu currículo, na sua história, na sua carreira profissional. Nós só temos que apelar. Nós precisamos, acima de tudo, orar para que Deus possa, de maneira rápida, imediatamente, antes das eleições, entre em ação o poderoso Deus de Israel, no sentido de afastar do poder público, do judiciário, as laranjas podres desses setores tão importantes para o crescimento, o desenvolvimento e o progresso do nosso país, mas que infelizmente tem trabalhado contra todo o mecanismo de um capitalismo justo, de um capitalismo com os empresários acreditando de que os seus investimentos terão retornos justos e não terem que fugir para outros países para fazerem seus investimentos em países que oferecem seguranças jurídicas, seguranças econômicas em seus próprios investimentos.